Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, falo sobre alguns editais de prova, resolvo algumas provas, tá? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ordem tanto do adjetivo quanto do advérbio na frase. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, o advérbio ele pode vir em 3 posições diferentes na frase. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de advérbios, como always, often, ever, hardly, also, already, all, usually, sometimes, never, seldom, just, still e both. Esses são alguns exemplos de advérbios e eles podem vir no meio da sentença. Por exemplo, my mother never speaks to me. Minha mãe nunca fala comigo. Aí nessa frase nós temos o never como nunca e speaks como falar. O never é o advérbio e o speak é o verbo. Então o advérbio aí nessa sentença ele está vindo na frente do verbo. Já na outra frase, she's always late. Ela está sempre atrasada. Nós temos o is como verbo to be e o always como advérbio. Nesse caso, o advérbio está vindo depois do verbo to be. Vocês conseguem perceber a diferença? No primeiro exemplo, nós temos o verbo speaks. Então, o advérbio veio primeiro. Nesse segundo exemplo, nós temos o is, que é o verbo to be. Então, o verbo to be veio e depois o advérbio. Então, tenham em mente essa diferença. Que quando for o verbo to be vem na frente do advérbio, e se for qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, o advérbio passa à frente do verbo, tá? A primeira ordem do advérbio, como eu falei com vocês, que são 3. A primeira vai ser ele vindo na frente dos verbos, mas lembrando, não sendo o verbo to be. Sendo o verbo to be, aí inverte o papel, tá? Mas sendo qualquer outro verbo, como go, play, have, o advérbio vai vir na frente. Por exemplo, I always drink coffee in the morning. Eu sempre bebo café de manhã. Aí nós temos o verbo drink, vamos chamar de um verbo normal, e o always passou à frente. Então foi always, advérbio de frequência, e o drink, o verbo. Então, advérbio na frente, o verbo depois. Outro exemplo, Ellen often goes to London. A Ellen frequentemente vai a Londres. Então, nós temos o often como advérbio e o goes como o verbo. Outro exemplo. You sometimes look unhappy. Você, às vezes, parece infeliz. Sometimes. Às vezes. E o look é o verbo. Ok? Como eu falei com vocês, se a frase tiver o verbo to be, então vai ser o verbo to be na frente e depois o advérbio de frequência. Gravem essas ordens, tá? Então, verbo to be, para quem não lembra, am, is, are, was, were, tá? Am, is e are no presente, was e were no passado. E alguns exemplos de advérbios. Always, often, never, tá? Então, primeiro exemplo, I am always tired. Am, verbo to be, always, o advérbio. Então, se eu tenho verbo to be vem na frente, depois o advérbio. They are never at home during the day. Eles nunca estão em casa durante o dia. Are, verbo to be, never, advérbio. It is usually very cold here in winter. É geralmente muito frio aqui no inverno. Então, is, verbo to be, e usually, o nosso advérbio. E a terceira e última posição que o advérbio se encontra na frase vai ser entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, ele vai vir no meio, ok? E os verbos auxiliares podem ser will, can, do, have, has. E os advérbios, always, often, never. E os verbos principais da frase pode ser go, find, remember, gone, been, dependendo do tempo verbal. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. I will always remember you. Will, verbo auxiliar, always, nosso advérbio, e remember, nosso verbo principal. Então, vocês veem aí que o always, que é o advérbio, está vindo entre o auxiliar e o verbo principal.
It doesn't often rain here. Doesn't, auxiliar, often, advérbio, e o rain, o verbo principal. Então aí o often está vindo entre o auxiliar e o verbo principal. Do you usually go to work by car? Você geralmente vai ao trabalho de carro? Aí nós temos o do como auxiliar, usually como o nosso advérbio e o go como o nosso verbo principal. Então foi essa a nossa explicação da ordem do advérbio. Lembrando que ele pode vir na frente de qualquer verbo normal, ele vai vir antes do verbo to be e ele vai vir entre o verbo auxiliar e o verbo principal na frase. Então são essas três ordens do advérbio na frase. Então gravem. Na frente de verbos normais, depois do verbo to be e entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Agora nós vamos ver a posição do adjetivo. A posição do adjetivo é a seguinte. Em inglês, o adjetivo sempre vem na frente do substantivo, tá? Só que pode ocorrer um caso de ter algum verbo de ligação na frase e isso não vai acontecer. Vai vir o verbo de ligação e depois o adjetivo. Verbos de ligação, por exemplo, verbo to be, que vai ser ou estar, verbo to become, que vai ser o tornar-se, ficar, virar, dependendo do contexto, to feel, sentir, to get, tornar-se, to look, parecer, to sound, falar como, ser, em tom de, parecer, to seem, parecer, to smell, cheirar, to taste, ter o gosto de. Então esses são alguns verbos de ligação. Então, caso apareça algum desses verbos de ligação, o adjetivo vai vir depois deles. Por exemplo, Mary and Jessica are happy. O are é o nosso verbo de ligação e o happy é o nosso adjetivo. Então, a tradução ficaria Mary e Jessica são felizes, estão felizes. Então, aí o verbo está ligando o sujeito ao adjetivo. Outro exemplo, I feel so bad. Eu me sinto tão mal. Então aí nós temos o feel como nosso verbo de ligação. Então você está ligando o I com o bad, que é o nosso adjetivo. We became rich. Nós ficamos ricos. Nós nos tornamos ricos. Então aí nós temos o we, que é o sujeito da frase, o became, que é o nosso verbo de ligação, e o rich, que é o nosso adjetivo. Mas caso não seja um verbo de ligação na frase, o adjetivo ele vai vir antes do substantivo, porém se você for montar uma frase com 2 ou mais adjetivos, eles vão ter que seguir uma ordem. Você vai ter que começar com opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material, propósito e por último substantivo. Então, se você tiver uns 3 adjetivos na frase, para você colocá-los na ordem correta, você vai ter que seguir essa ordem que eu acabei de falar. Por exemplo, My neighbor is a lovely old man. Nessa frase, nessa sentença, nós temos o lovely e o old como os adjetivos. Então, lovely vai ser como um adjetivo de opinião, que você acha o seu vizinho amável, e o old vai ser com relação à idade, já que o old é velho. E agora vamos falar um pouco sobre a ordem dos adjetivos. O primeiro é a opinião, que ele vai expressar a ideia ou até mesmo a opinião, né, que você tem sobre aquele substantivo. E alguns exemplos podem ser terrible, horrible, difficult. Então esses são alguns adjetivos que vão te dar a ideia de opinião. A segunda característica que você tem que seguir é o tamanho. Tamanho aí já o nome já diz, né? Vai ter que ser o tamanho do substantivo, que pode ser large, que é grande, little, pequeno, short, que vai ser curto. O próximo vai ser a idade, tá? Então pode ser new, que é novo, old, que é velho. Formato. Aí vai ser sobre a forma que o substantivo tem. Então pode ser round, que é redondo, irregular, que vai ser o irregular. Cor, que vai ser a cor que o substantivo tem. Então nós temos yellow, blue, green. Origem. A origem ela pode tanto ser a origem mesmo ou a nacionalidade, dependendo se for
uma pessoa. Então, nacionalidade nós teríamos Brazilian, Spanish, American. E aí nós temos a religião, que vai ser a religião que o substantivo tem. Então pode ser Catholic, Protestant, Buddhist. Material, que vai ser o tipo do material que o substantivo é. Pode ser paper, metal. E o propósito. Exemplo, sleeping bag, bolsa de dormir. Computer table, a mesa do computador. Football field, campo de futebol. Então esses são os propósitos de cada substantivo. Então agora, espero que vocês tenham entendido. Com o advérbio, ele vai ter que seguir essa regra. Ele pode vir na frente de algum verbo normal, ele vai vir atrás do verbo to be, ou ele vai vir entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Já o adjetivo, ele vai seguir a ordem: opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material e propósito. Agora a gente vai resolver aqui uma questão. Eu escolhi a questão sobre a ordem dos adjetivos, e a questão é: de acordo com a ordem de colocação dos adjetivos com o substantivo, marque a alternativa correta. Na letra A nós temos new and expensive bag. Na letra B, white and expensive house. C, new and exciting book. Letra D, intelligent and young boy. E a letra E, old and tired man. Aqui nós temos que lembrar a ordem que é dos adjetivos, que vai ser opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material e propósito. Lembrando dessa ordem, nós vamos ver, por exemplo, a letra A, nós temos new and expensive. O new ele ia entrar como a idade e o expensive, que é o caro, como opinião. Então aqui está trocado. Letra A, errado. A forma certa seria expensive and new bag. Tá? Letra B, nós temos white e expensive. O white é a cor e o expensive é a opinião. Então também está vindo trocado. O expensive deveria estar na frente e o white depois. Na letra C nós temos o new e o exciting. O exciting quer dizer excitante, legal. E o new é novo. Então aqui também está trocado. O exciting deveria estar na frente, por ser a opinião que você tem sobre o livro, e o new, a idade do livro. Letra D, intelligent and young boy. Intelligent é a ideia que você tem sobre a pessoa, é a opinião que você tem, você acha que aquela pessoa é inteligente. E o young é a idade da pessoa. Então aqui a ordem está correta. Primeiro a opinião e depois a idade. Então, gabarito letra D. A letra E nós temos old e tired. O tired é o cansado, tipo, é a opinião que você tem. Você vai olhar para a pessoa e vai falar, nossa, na minha opinião, aquela pessoa está cansada. Então, o tired deveria vir na frente do old. Logo, o old está dando a ideia de idade, tá? Então, aqui a letra E também está errada, então gabarito letra D. Espero que vocês tenham entendido a ordem tanto do advérbio quanto do adjetivo. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários um link com PDF sobre algumas questões sobre a posição do advérbio e do adjetivo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo.